Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: vereador é acusado de rachadinha em Ribeirão Preto. STF determina concurso público na educação municipal. Supera Parque anuncia expansão com novos lotes e investimento de 11 milhões. Série Concertos da USP na Catedral abre temporada 2026. Revide. Os vereadores de Ribeirão Preto aprovaram por unanimidade a abertura de processo de investigação contra o vereador Lincoln Fernandes, do PL, acusado de suposta prática de rachadinha em seu gabinete. A apuração ficará a cargo do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que deverá instaurar uma comissão processante para verificar a procedência das denúncias, ouvir os envolvidos e emitir parecer. Foram 20 votos favoráveis. O próprio parlamentar não votou, assim como o presidente da Câmara, Isaac Antunes, que só se manifesta em caso de empate. O conselho é presidido pelo vereador Maurício Vilabranches, do PSDB, e tem como vice Rangel Scandiuzzi, do PSD, além de Sargento Lopes, Brando Veiga, republicanos, e Perla Miller, do PT. Já os integrantes da comissão processante ainda não foram definidos. Na denúncia, os assessores Ana Paula Vicentim e Marcos Fabiano dos Santos afirmam que eram obrigados a devolver parte dos salários ao parlamentar. Fabiano também declarou que outros assessores teriam feito empréstimos consignados e repassado os valores. Ana Paula atuou no gabinete entre 2020 e 2024, Fabiano de 2017 a 2023. Lincoln está em seu terceiro mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016 pelo PDT, já presidiu a Câmara por 2 anos e em 2025 foi escolhido pelo prefeito Ricardo Silva como líder do governo no Legislativo. Pois é, né, Murilo? É um assunto aí que começa agora, né? Então, aí vai ter espaço aí para ele poder se defender, enfim, mas as denúncias me pareceram assim bem contundentes, né? Essas pessoas, esses depoimentos aí que estão nas redes sociais dessa Ana Paula e desse Marcos Fabiano aí, eu acho que coloca o vereador numa situação bem desconfortável. Vai ter que batalhar bastante aí para provar que ele não fazia esse tipo de expediente. Pois é, geralmente quando ocorrem esses casos, né, de denúncias de rachadinha na Câmara de Vereadores, geralmente aparece um assessor, né? Dessa vez já apareceram 2 assessores e que dizem aí que tem provas do que estão sustentando. Esse tempo eu conversei com um dono de banca, né, sobre isso e assim, o sentimento das pessoas, não, mas não é só esse, que existem outros casos, né? Então assim, isso está sendo um problema muito sério, né, porque coloca em descrédito aí o trabalho do Legislativo, que já havia há pouco tempo do vereador Sérgio Zerbinato também, que foi acusado, depois acabou não se elegendo. Agora tem esse caso do Lincoln aí, né, que era inclusive um possível candidato a deputado nessa próxima eleição. Isso acerta em cheio a Câmara, né, porque, como está aqui no nosso texto, o Lincoln inclusive já foi presidente da Câmara. A gente já tem o caso do Bigodini na Câmara que ainda não terminou, né? Então a Câmara vive aí um momento de crise, né? O Lincoln, por sua vez, já contratou o Heráclito e o Júlio Mocin, que são 2 famosos advogados criminalistas de Ribeirão Preto, né, para atuar na sua defesa. E agora vai começar todo aquele processo, né, que a gente sabe, vai ter que ser... o processo foi aprovado, agora vai ter que ser montada uma comissão processante, né? E vai ter um período aí em que o vereador vai se defender e a cidade vai ficar acompanhando aí para ver, né, qual será o desfecho desse caso e o que se espera, né, que o desfecho seja rápido, né, que a sociedade tenha uma resposta aí sobre isso, né, para que a Câmara não fique sendo desgastada, né, com um episódio desse,
que depõe que é contra tudo aquilo que o Legislativo deveria fazer. Revide. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Prefeitura de Ribeirão Preto realize concurso público para suprir vagas hoje ocupadas por professores temporários na rede municipal. A decisão manteve suspensa a invalidação das contratações, mas estabeleceu que a medida vale apenas para o ano letivo de 2026, vedando a continuidade do modelo a partir de 2027. Segundo a Prefeitura, a rede conta com 722 docentes contratados por tempo determinado, o equivalente a 20% do quadro, que tem 2.783 profissionais efetivos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que desde janeiro de 2025 iniciou a auditoria para avaliar cargos, atribuição de aulas e número de professores efetivos e emergenciais. O diagnóstico apontou a necessidade de criação de cargos de professor de Educação Básica 2, professor de Educação Básica 3 e de atendimento educacional especializado. A pasta afirma que já deu início aos processos para a criação das vagas e abertura de concurso a fim de cumprir a decisão judicial e garantir a continuidade do serviço. Pois é, esse é um assunto antigo, Sempre volta essa história de ter professores emergenciais. Então, isso é uma coisa que precisa se resolver, De ter realmente uma quantidade de professores aí que seja adequada ao tamanho da rede, Pois é. Aí tem umas coisas interessantes, na estrutura judiciária brasileira, Uma coisa relativamente simples, que deveria ser decidida, ela vai até Brasília, Aparece o Alexandre de Moraes dizendo que a Prefeitura de Ribeirão Preto tem que contratar professores, ter professores contratados, que é uma certa lógica. E aí vem toda a responsabilidade da administração pública. Veja, precisa contratar 722, ninguém vai discutir isso, Precisa contratar professores, tem que ter professores contratados nas escolas. São 722 pessoas que vão fazer concurso público e a partir daí vão ser efetivos para o resto da vida na Prefeitura de Ribeirão Preto. Olha o impacto que isso vai ter nas contas da cidade nos próximos anos. Por isso que a cidade tem que ter uma administração muito boa, com recursos, para poder suportar essas demandas. Imagina o impacto que isso vai ter na folha municipal do município, quando de repente aí quase 1.000 pessoas serem contratadas. E nessa contratação está o atendimento de uma reivindicação antiga, que está também pegando na cidade há bastante tempo, que é esse atendimento educacional especializado, que as crianças atípicas. As crianças atípicas que vão necessitar que necessitam de um atendimento especial e que, portanto, precisam também de professores, Falam, segundo um dado que a gente viu uma vez aí, que tem cerca de 1.000 crianças, na rede municipal que precisariam de um atendimento especial. Então, é um desafio gigantesco para a Prefeitura de Ribeirão Preto organizar um concurso, ainda esse ano, porque o ministro deixou claro aí. É só esse ano que podem ter as contratações temporárias e no ano que vem tem que fazer o concurso público. Revide. O Supera Parque anunciou em Ribeirão Preto, esta semana, um projeto de expansão que prevê a abertura de 67 novos lotes para empresas. A obra de urbanização deve ser executada em 2026 com recursos da Universidade de São Paulo. A ampliação foi viabilizada por aditamento no convênio entre Prefeitura, FIPAS e USP. A licitação está marcada para 31 de março. O investimento estimado é de 11,8 milhões, com prazo de 9 meses para a conclusão. A intervenção inclui sistema viário, redes de água e esgoto, galerias pluviais, rede elétrica e iluminação pública. Segundo o gerente executivo Renato Zuccolotto, o aporte permitirá atrair novos parceiros e ampliar a geração de emprego e renda. Para a Flávia Prado, da agência USP Inovação, a expansão fortalece o ecossistema local ao integrar empresas, pesquisadores e talentos, impulsionando soluções tecnológicas e crescimento sustentável. Bom, esse Supera é um sucesso, Isso é uma coisa que realmente deu muito certo e que bom que continua crescendo e crescendo sustentável, Eles vão crescendo na medida em que sentem a demanda, Então, eu acho que isso é muito bom. É bom para Ribeirão, é bom para a região, é bom para o país, Sem dúvida, parece ser uma grande fomentação de empresas, de estudos, Eu tenho a impressão que
talvez eles até precisassem de uma divulgação maior, né? A gente pega essas notícias aí de vez em quando, né? Mas acho que, sei lá, parece a impressão que fica que lá dentro tem tanto trabalho, tanta pesquisa boa, tantas notícias que até mereceria aí talvez um destaque maior sobre esse trabalho que é feito lá dentro. Revide. A série Concertos USP na Catedral abre a temporada 2026 neste domingo, dia 1º, às 20 horas, na Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. O recital de canto e piano marca a parceria entre o Departamento de Música da USP e a Catedral, com repertório do século XX. A apresentação terá a soprano Gabriele Pinheiro, aluna da professora Iuca de Almeida Prado, acompanhada pelo pianista e maestro Rubens Russomano Ricciardi, regente da USP Filarmônica. O programa inclui obras de Gilberto Mendes e Hans Eisler. Segundo Ricciardi, a iniciativa retoma a tradicional musical a tempo, ativo desde 1918. A programação prevê concertos mensais, sempre no primeiro domingo após a missa. Além da agenda cultural, a Catedral passa por restauração conduzida por comissão formada por representantes da sociedade civil. O espaço, marco da formação urbana da cidade, abriga acervo sacro e integra a memória histórica local. Bom, a gente que está super envolvido com a história da Catedral, né? E esse é um projeto que vale para levar as pessoas lá para ter um momento de uma beleza, né? Que é uma música bonita, é um lugar bonito, é um domingo, né? Domingo a partir das 8 horas da noite. Então vale aí a dica. Quem ainda não foi, começa agora em março, então sempre no primeiro domingo de cada mês tem uma bela apresentação lá que compensa aí. Então fica a dica aí para quem gosta da música clássica, né? Ou mesmo que não goste, mas que vá lá para aprender a gostar. Sim, e isso, né, é um trabalho, né, uma contribuição do departamento aí de música da USP, né, e é uma apresentação gratuita, né, que eles fazem, né, que os músicos vão lá e fazem essa apresentação para a sociedade depois da missa sem custo nenhum para quem quiser assistir. Revide. E a Silvia Pereira agora vai nos contar os principais destaques da Revide desta semana, que circula na sua versão impressa. Olá, a edição de Revide desta semana reúne em sua reportagem de capa leitores que, apesar de usarem as mídias digitais, ainda são aficionados por leitura em papel, seja de jornais, revistas ou livros. Graças a consumidores como eles, não se confirmaram as previsões pessimistas de que as mídias impressas desapareceriam. Hoje ambas seguem vivas e complementares na vida de quem ama leitura, como nossos entrevistados. E no Caderno Anciene, uma história interessantíssima sobre um grupo de ribeirão-pretanos que se reúne semanalmente para dançar tango em um clube criado por um casal que se apaixonou pela dança já na maturidade. Não deixe de ler. Boa leitura! Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paula Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.